Heidegger é considerado por muitos um dos mais importantes pensadores do século XX. Por alguns, inclusive, como o mais importante filósofo do século XX. Heidegger se ocupou intensamente, profundamente de toda a história da filosofia, de toda a história da metafísica e interpretou a história da metafísica como a história do esquecimento progressivo no pensamento ocidental da questão do ser. Serenidade e o deserto que cresce, dois temas que não parecem à primeira vista clássicos. Serenidade mais bem um tema meditativo, o deserto que cresce parece mais bem um tema ecológico. Como isso se junta no nível de um pensamento filosófico? Bom, o problema é saber explicitar o que está, o conteúdo conceitual que está por trás da ideia, da metáfora do deserto que cresce, de Nietzsche, e o conteúdo, por sua vez, conceitual, e eu queria dizer prático, postural, de atitude, que está na palavra, essa palavra de serenidade de Heidegger. Parece que uma coisa chama a outra e uma coisa se contrapõe à outra. Parece que o deserto que cresce é uma ameaça, e tudo indica que a serenidade de Heidegger aponta para uma postura, um modo de enfrentar essa ameaça, de tolerar, suportar essa ameaça. Heidegger seria como se fosse um moralista do deserto, algo assim. Moralista não no sentido, evidentemente, de regras precisas, de caminhos. No deserto não tem caminhos. No deserto, no máximo, pode-se, digamos, orientar pelos 4 pontos cardeais. A orientação tem que provir, não de pequenas estradas de vizinhanças, mas deve vir de uma amplitude do horizonte que o próprio deserto abre. Essa serenidade não é serenidade de um cultivador de jardim. Essa serenidade deve ocupar uma região muito mais ampla, o deserto. Eu queria esboçar alguns momentos do processo de desertificação identificado por Nietzsche, olhando nesse processo com os olhos de Nietzsche, mas também com o olho de certas outras testemunhas desse mesmo processo, para chegar então a Heidegger e ver como ele o viu, qual é o diagnóstico que é ecológico, se podemos dizer assim, que ele fez, e tentarei, no final, também apontar para uma configuração conceitual que permitiria ver esse mesmo desafio diante do ser humano de maneira não mais heideggeriana, pós-heideggeriana, apoiada nos ombros de um gigante. Uma tentativa de, talvez, sugerir a vocês que o diagnóstico de Heidegger da desertificação não esgotou todos os problemas que esse fenômeno nos traz. Deserto significa justamente o que era configuração de corpos sólidos fica areia. Essa areia cresce. O que é que está sendo posto em questão? Em Nietzsche, em particular, está sendo posto em questão o mundo suprassensível, o mundo estável, feito, segundo os antigos, de uma essência toda especial, incorruptível e eterna. Ou então, se sairmos da cosmologia, o mundo feito de ideias
elas mesmas também eternas, assim como a quinta essência da qual foram feitas os céus. Esse mundo suprassensível, supralunar, está desaparecendo, está ficando pó de areia, está se desvalorizando o suprassensível e a palavra que resume dramaticamente esse fenômeno é a palavra de Nietzsche, que Heidegger vai pôr em destaque especial: Deus está morto. Deus é justamente o habitante exemplar, paradigmático, do mundo supralunar, o ser eterno, todo-poderoso, virtuoso, bondoso, enfim, portador de sumos atributos ontológicos e morais. Deus está morto, diz Nietzsche, dramaticamente. O que eu queria agora observar, que por trás e antes mesmo dessa dramatização nietzschiana da morte do suprassensível, ocorreu outro passo na direção da desertificação, que foi operado por Kant. Immanuel Kant foi o filósofo alemão cujo trabalho sistemático e amplo sobre as teorias do conhecimento, ética e estética influenciaram enormemente toda a filosofia posterior. Em sua obra, reuniram-se as correntes de pensamento que tiveram início com o racionalismo de René Descartes e o empirismo de Francis Bacon, inaugurando uma nova era no desenvolvimento do pensamento filosófico. Na Crítica da Razão Pura, de 1781, sua grande obra, Kant explicou essencialmente por que as metafísicas são voltadas ao fracasso e por que a razão humana é impotente para conhecer o fundo das coisas. Já em Kant acontece o seguinte: o termo Deus, a palavra Deus, é o termo ser referente, o termo pó, o termo que não se refere a algo que possamos identificar de maneira determinada. Deus é um termo sem referente, quer teórico, quer prático. Eu sei que meus amigos filósofos vão poder pôr em questão essa interpretação da semântica do termo Deus, mas eu ouso dizer isso. Assim como também todos os termos que se referem, que eles sejam termos singulares, que eles sejam termos gerais, por exemplo, átomo, força gravitacional, alma simples, pessoa. Todos esses termos que se referem a algo que não é do domínio exclusivamente sensível, do domínio da experiência possível, eles também são flatus vocis, eles são então termos que não atingem nada, são termos vazios de conteúdo. Antes de Nietzsche dizer Deus está morto, Kant disse uma outra palavra muito menos dramática, mas talvez ainda tão poderosa, tão destruidora do mundo tradicional, que é a seguinte: o termo Deus não tem referente determinável nem no domínio prático, nem no domínio teórico. Segunda palavra, todos os termos, segundo a afirmação de Kant, todos os termos análogos ao termo Deus são ser referentes, e todos os predicados ou substantivos que se referem ao domínio suprassensível são ser referentes. O suprassensível foi desvalorizado semanticamente, por um determinado modo de se usar as palavras, preconizado por Kant. Preconizado por Kant para que o ser humano aprenda a usar palavras de tal maneira que possa resolver seus problemas neste mundo. O outro termômetro, outro sinalizador da catástrofe semântica que Kant introduziu por as suas teses, da impossibilidade de se falar sobre o suprassensível. Outro termômetro é Heine. Heine é um poeta judeu-alemão que foi para a França e que disse aos franceses o seguinte: vocês
mataram os reis de vocês, mas eu venho de um país onde se fez um crime muito pior. Os alemães mataram o Ser Supremo. É muito pior. E quem executou essa operação foi Kant. Já no século XVIII, outros pensadores atestaram esse mesmo fato da quebra do suprassensível. Isso se, inclusive, mostrou da seguinte forma: não somente o suprassensível está ameaçado, mas as estruturas do mundo sensível, à medida onde elas são internas, são também ameaçadas. Não há mais a natureza sobre a qual poderíamos nos debruçar e sobre a qual poderíamos falar. É o nosso entendimento que embute na natureza as suas próprias leis. Quando falamos sobre natureza, não falamos sobre nós, mas falamos de uma natureza sob condição de ela ser informável pelos conceitos que provêm, que têm seu lugar de nascimento no nosso entendimento. Essa ideia, então, de que o suprassensível perdeu a consistência, foi elaborada, foi expandida para uma ideia de que até mesmo o sensível perdeu a consistência, que o sensível não é mais outra coisa do que uma espécie de série do múltiplo sensível a ser elaborado cognitivamente. Esse mesmo caminho de desertificação, apoiado em Heidegger, gostaria de citar também Marx. Marx vai constatar que a natureza está morta numa sociedade de mercado e que o mundo das coisas naturais é sistematicamente substituído pelo mundo dos produtos da indústria, do trabalho industrial. Marx vai chegar até mesmo a considerar a seguinte, a consequência desse fenômeno, que não somente as coisas são produtos, mas o principal e mais precioso produto do processo de produção é o próprio homem. A raiz do homem é o homem, no sentido de o homem ser o produtor do próprio homem. E o processo de trabalho é o modo, é o lugar onde o homem produz o próprio homem. Não somente as condições da existência do homem, mas o próprio homem. Isso vai ser considerado por Heidegger, nos anos 60, uma das formulações mais cabais do niilismo europeu. Dizer que o mundo suprassensível é pó, dizer que as estruturas da natureza são nossas projeções, significa dizer que aquilo que era mesmo não é mais, não é nada, é o convite a dizer que mais forte que o que é o que não é. O niilismo é o espectro mais poderoso e mais destruidor do que o proletariado. Mas depois de Marx e tal, em sequência a Nietzsche, seria oportuno mencionar Ernst Jünger, um nietzscheano dos anos 30, que profundamente influenciou Heidegger, introduzindo um tema do vulcanismo, a ideia de que o trabalhador moderno é que nem o deus vulcão antigo, deus fabricante, mas esse vulcão tem o sentido do vulcão mesmo, geograficamente falando, ou ecologicamente falando, de uma força que estremece todos os alicerces da ecologia, da situação ecológica no lugar, que à medida onde a forma, a gestalt do trabalhador domina o que é presente nos dias de hoje, a essência de todas as coisas é abalada. E o instrumento de abalar a essência de todas as coisas é o trabalhador. Essa é uma versão nietzschiana, pós-nietzschiana,
da mesma coisa que eu disse a vocês inicialmente sobre Kant. Já Kant decretou a morte das essências. Muito bem, depois de Unger, podemos mencionar grandes movimentos políticos do século XIX, do século XX, quer dizer, o bolchevismo e o nazismo. Mas sistemas políticos concretos trabalharam, tipo o bolchevismo, trabalharam o nazismo, numa direção que vai de encontro, ao encontro dessa nadificação de tudo o que há. Interessantemente que o bolchevismo, ao mesmo tempo que eradicava as tradições, prometia a produção de homem novo. Muito bem? O nazismo não tinha a pretensão de produzir um homem novo, mas tinha a intenção de produzir uma raça nova, uma raça dos super-homens, o outro homem, o além-homem. Entendendo-se por aí que a antiga essência do homem, ou a essência do homem antigo, era para ser superada. Isso são alguns elementos da marcha da desertificação. E algumas reações a essa marcha. Eu queria agora, depois de fazer uma pequena observação sobre Nietzsche, entrar então nas considerações sobre Heidegger, sobre o modo como ele configura o seu habitat no deserto que cresce, e, como eu disse inicialmente, apontar para vocês, talvez, algumas limitações da posição heideggeriana. Nietzsche, ao se defrontar com a morte de Deus e a morte da natureza, concebeu um projeto de salvar a Terra, então. Já que não é possível salvar o mundo suprassensível, é impossível ressuscitar Deus, e sozinho não vai ressuscitar, ele vai condenar o mundo suprassensível como uma ficção e vai se ater a algo que, em última análise, seria a última realidade, ou a primeira realidade, algo que seria o chão a partir do qual, ou sobre o qual podíamos ainda nos manter em pé. Eu entendo por aí que ele tentou entender que o único sentido que ainda podemos atribuir ao mundo no qual estamos, determinado por essa catástrofe ontológica que é o niilismo, é um mundo no qual se assegura e se vai aumentando o poder de coisas umas sobre as outras. O vetor de poder que é interno às coisas do mundo, interno às coisas sensíveis. Poder que não é uma instância externa, um Deus todo-poderoso, mas o poder interno, coisas enquanto poder, enquanto instâncias do poder, essas coisas, enquanto instâncias do poder, podem elas mesmas ser dotadas, revestidas de sentido, ou melhor, elas reconhecidas como origem do sentido. E qual pode ser o sentido desse sentido? Asseguramento e aumento do poder. Assim que eu leio a Nietzsche nesse ponto, como alguém que tenta, no deserto, onde tudo fica pó, onde os sentidos dos termos que se referem às essências das coisas e às coisas eternas, onde esses termos se esvaziam de sentido, a si mesmo atribuir um sentido naquilo que encontramos diante de nós. Dar um vetor de crescimento, um vetor que aporta, que aponta para o mais, para o além nesse mundo,
Esse vetor, então, eu entendo, na concepção de Nietzsche, passou a ser o poder, um asseguramento, o crescimento do poder, a vontade do poder. A ideia da vontade de poder deve ser entendida como conduzido, intimamente relacionada com a ideia da técnica. Esse é o grande tema de Heidegger, essa conexão, primeiro, constatação do fenômeno da técnica e o acoplamento da técnica com a metafísica da vontade de poder, como ele diz, com o conceito nietzschiano de asseguramento e crescimento do poder como o único lugar do sentido. Heidegger vai dizer que técnica justamente é um dos resultados, uma das consequências inevitáveis da vontade de poder. E o que significa técnica? Técnica é maquinação, diz Heidegger. Técnica é instalação de tudo. Técnica é uma instalação de tudo que se vale da representação, que se vale de um certo modo de chegar às coisas, que é a representação das coisas, recolocação de coisas diante de nós, contra nós, de tal forma que nós podemos transformar coisas em outras coisas. Filosofia da técnica é, sem dúvida, uma das maiores contribuições de Heidegger para a filosofia ocidental. Ela é uma tentativa de pensar a técnica para além de uma concepção meramente instrumental. A filosofia da técnica heideggeriana pensa a técnica na perspectiva da história do ser, como um acontecimento no destinamento do ser. Portanto, a técnica não é mais compreendida por ele como algo posto à disposição e ao controle do fazer humano, mas é algo que transcende essa dimensão e que se apresenta no mundo como uma destinação do próprio ser. Esta concepção não utilitária, não instrumental da técnica faz a grandeza da filosofia da técnica de Heidegger. Ela se constrói, a meu ver, em intensa discussão com a filosofia de Nietzsche, em particular com o conceito nietzschiano de vontade de poder, que é, para Heidegger, um espelhamento, uma espécie de figuração da técnica moderna. Não tanto ecológicos, que nós estamos cansados de saber hoje no noticiário das 8, uma coisa assim. Nem mesmo biológicos, vocês poderiam pensar em algo como perigos da clonagem. Se fala muito, né, de questões éticas da clonagem, que evidentemente são consequências imediatas dessa maquinação, a qual maquinação são submetidos todas as coisas desse mundo, na época da técnica. Nem clonagem é a principal ameaça. A principal ameaça é não contra esse ou aquele homem, esse ou aquele grupo do homem, essa ou aquela característica da espécie humana, mas a ameaça que a técnica representa para a própria essência do ser humano. Isso é por onde Heidegger vai começar a se ver ameaçado, a se ver posto em questão pelo deserto. O que é a própria essência do ser humano? A essência do ser humano é não de ir na direção do suprassensível, isso é impossível, mas de transcender o sensível. Heidegger vai recuperar a ideia além do sensível, introduzir uma ideia de transcendência. O ser humano é ele mesmo transcendente. O ser humano é nele mesmo improduzível.
A raiz do homem não é o homem. A raiz do homem não é o homem. O homem está além do homem. Nele mesmo ele é além do homem. E à medida em que ele se transtorna em instância do poder, o objeto sobre o qual são exercidos os poderes, ele é ameaçado na sua própria essência. Ele está além do poder. Ele não somente que não é centro do poder, mas ele tem a liberdade. Ele pode evitar, se esquivar, se retrair para uma dimensão onde nenhum poder pode jamais tocá-lo. Só um homem, na sua própria essência, é poder, não poder. Ele pode, não poder. Na sua obra clássica, mais conhecida, Ser e Tempo, Heidegger vai definir, não propriamente definir, mas enfim, caracterizar o si mesmo do ser humano, a Selbstständigkeit, a constantidade do si mesmo do ser humano, dizendo que o ser humano é aquele ente que pode ter a possibilidade de não poder. Não que ele simplesmente não poderá mais isso ou aquilo, mas ele pode ou não poder. A possibilidade da impossibilidade. Essa é a possibilidade que caracteriza o ser humano. E não a possibilidade de fazer isso, aquilo e questão. Sabe? Dessa forma, ele tira o tapete da ideia de que o ser humano é instância do poder, o objeto das instâncias do poder. Ele não é instância do poder porque o que o define não é poder isso e aquilo, mas poder nada disso e nada daquilo. E à medida onde ele pode nada disso e nada daquilo, aqueles que podem isso ou aquilo não podem nada mais sobre ele, num certo sentido. Homem é a transcendência do si mesmo. Não na direção do suprassensível, isso está perdido, de certo como eu. Não na direção do Deus Todo-Poderoso, mas na direção do além do sensível. Em Ser e Tempo, Nietzsche, Heidegger ainda não usa a palavra serenidade. Em alemão, Gelassenheit, que é muito difícil de traduzir. Serenidade. A palavra serenidade é do âmbito mais bem moral. E a palavra Gelassenheit, que nós traduzimos por serenidade, já que eu, enfim, mas nós, tem um contexto semântico outro. Gelassenheit significa como se fosse relaxamento, abandono, deixar-se levar, ser sereno, ser tocado, para que o homem possa justamente não ser abrangido pelo mundo enquanto vontade de poder, pelo mundo enquanto vontade e representação, já dizia Schopenhauer. Ele precisa ser gelassen, ele precisa ser relaxado, ele precisa, transcender o sensível, transcender o suprassensível, evidentemente, também, porque não tem mais recurso a isso. Transcender, inclusive, o sensível na medida em que é salvo por Nietzsche, pela ideia nietzschiana da vontade de poder. Serenidade. Na segunda parte da sua obra, então, Heidegger vai, num texto conhecido, que foi publicado com esse termo, serenidade, vai assinalar que, enfim, vai dizer que, no fundo, aquilo que ele quer, o que ele quer, se é que se ainda deve poder querer, ele quer não querer. Você querer a iluminação, ainda fica preso aos quereres que impedem a iluminação. Se você quer realmente chegar à iluminação, você não deve querer chegar à iluminação. A receita dos monges budistas era uma proposição paradoxal. Heidegger vai se dar conta que ele, então, justamente nesse contexto, e nós sabemos das relações de Heidegger com o pensamento oriental, Heidegger vai se dar conta que, para dizer exatamente em que consiste essa postura, como disse inicialmente, atitude serena diante do niilismo ativo de Nietzsche, ou diante do niilismo semântico de Kant, que matou Kleist, se é verdade que é isso, enfim.
Diante desse niilismo, então, a postura seria a serenidade, algo que inicialmente pode ser talvez enunciado como querer ou não querer, mas que, pensando bem, não pode ser enunciado. A postura que Heidegger assumirá diante do deserto é uma postura que é mais bem um silêncio do que algo que pode ser explicitado em termos de regras explícitas, isto é, regras verbais. Heidegger vai ser acuado pelo deserto a, no certo sentido, silenciar. Silenciar sobre o si mesmo e sobre o próprio deserto. Assim como o deserto começou por uma semântica, uma teoria da linguagem, como eu disse, kantiana, no essencial, teoria da linguagem kantiana, a defesa contra esse deserto vai ser formulada por Heidegger também numa forma de teoria da linguagem. Eu acho que onde Heidegger, de maneira mais madura, reflete sobre as possibilidades de ultrapassamento da desertificação do mundo, justamente onde ele reflete sobre novos modos de falar. Tanto na filosofia como na ciência, então, a linguagem é o conjunto de termos que são ligados, por sua vez, aos conceitos. Esses conceitos, justamente aqueles que se referiam antigamente ao suprassensível, e agora, depois de Kant, se referem ao sensível. Ao se referirem ao sensível, eles permitem justamente a configuração de uma salvação contra o niilismo diagnosticado por Nietzsche, que consiste em usar os conceitos para determinar tudo o que há. Solução kantiana, que é a base do cálculo nietzscheano, da vontade de poder nietzscheana. A vontade de poder nietzscheana precisa falar com uma linguagem ainda conceitual. Uma linguagem que, embora não determine essências, permite computar, calcular, determinar as coisas e transformar coisas determinadas assim assado em coisas determinadas de outra forma. Linguagem, então, é um dos instrumentos básicos, até mesmo a essência da ideia nietzscheana de que o único sentido, salvação da Terra, está na vontade de poder, na vontade da vontade. Se é assim, nós devemos usar a linguagem, ou pensar a essência da linguagem, não mais em termos dos conceitos, que permitem calcular, determinar, computar, assegurar e aumentar o poder, mas em termos de uma linguagem impotente, uma linguagem não determinante. Heidegger vai tomar por empréstimo algumas ideias vindas do horizonte totalmente diferente do nosso, por uma razão estrutural. Heidegger vai pensar que a desertificação do mundo, no fundo, não começou com Kant. Começou muito antes. Começou com Descartes, começou com os gregos, começou com a metafísica grega, começou quando o Ocidente inventou os conceitos e a ciência. Quando o Ocidente inventou os conceitos e a ciência, um determinado modo de usar a linguagem, o Ocidente se condenou ao niilismo. Precisamos, diz Heidegger, sair, então, do Ocidente, sair da história do Ocidente. Em particular, então, sair da concepção ocidental da linguagem enquanto instrumento conceitual da mente ou da vontade de poder. Qualquer que seja a linguagem, mesmo nietzscheana, a concepção da linguagem, mesmo a nietzscheana, ela, de alguma maneira ou outra, quando a Nietzsche fala das ficções, por exemplo, ciência como ficções, ela, de alguma maneira ou outra, ainda adere à tradição ocidental de determinação do determinável. Enfim, Heidegger vai justamente querer ultrapassar isso e ele vai emprestar ao Ocidente as ideias, uma ideia básica, que vai lhe servir de configurar um ponto de partida novo de reflexão sobre a linguagem e, portanto, sobre a serenidade. A ideia vem do teatro no. O teatro no, do japonês no, que significa talento ou habilidade, é uma das principais formas do drama musical clássico japonês
executado desde o século XIV. No teatro nu, os atores simplesmente utilizam suas aparências visuais e movimentos para sugerir a essência do que estão narrando ao invés de atuar a trama em si, já que a maioria dos espectadores conhece previamente a história que está sendo encenada. Nos espetáculos, não existem cenários e, por isso, há um grande simbolismo nas palavras e movimentos, além de inúmeras alusões à história cultural do Japão. Um ator, um personagem no teatro nu, quando quer mostrar que se defronta com um obstáculo, por exemplo, com uma montanha que ele precisa subir, ele não mostra a montanha, e essa montanha não é pintada no cenário. Ele faz um gesto. E esse gesto indica, aponta para a montanha e faz surgir a montanha. De onde? De lugar nenhum. O teatro é vazio, o cenário é vazio. Acontece, no entanto, que se o ator for bom e se o gesto dele foi um verdadeiro gesto, surgirá diante dos espectadores a montanha. Eles virão a montanha. Eles virão alguém se defrontar com as dificuldades de subir uma montanha. Essa montanha, então, é invisível, não acessível sensivelmente, mas a si mesmo, de alguma maneira, presente em virtude de um gesto adequado. Gesto, vai dizer Heidegger, não é um movimento corpóreo, simplesmente. Não é uma coisa que você pode ter uma regra específica para isso. Não é uma coisa computável. Mas nem mesmo o sinal ele é. Não se assinala, aqui uma montanha, uma coisa assim. Ele não é um sinal. Ele é, Heidegger vai dizer, aquilo reúne tudo isso e ao reunir tudo isso aponta para alguma coisa. A coisa que surge suportada por tudo, reunido num gesto. E isto tudo que é reunido num gesto, no fundo, não aparece em momento nenhum. Uma reunião de tudo, da qual surge a montanha, invisível, que se manifesta, é isso que se manifesta no gesto como tal. Heidegger vai dizer, talvez nós possamos dizer que o indicar do gesto é semelhante ao indicar da palavra verdadeira. Que a palavra verdadeira é como se fosse um gesto. E o verdadeiro falar é esse falar gestual. Esse falar gestual não fala apenas das coisas, mas de algo, ou melhor, de algo que permite que as coisas sejam coisas, sem por sua vez ser uma coisa. E o que é no teatro nu que permite coisas serem coisas, sem por sua vez ser uma coisa? É o vazio da cena do teatro nu. Então, o verdadeiro gesto é gesto, não somente porque aponta para uma montanha no teatro nu, mas porque, ao mesmo tempo, torna presente uma outra coisa que permite à montanha se mostrar como a montanha, que é o vazio. O verdadeiro gesto aponta, ao mesmo tempo, para a montanha e, de alguma maneira, diz daquilo que permite a montanha se mostrar e que não é nada. Ou melhor, que é o vazio, que não é nada. Essa situação do gesto, essa configuração na qual se dá o gesto, que não é propriamente uma configuração, Heidegger vai chamar de diferença entre o ser e o ente, entre o vazio e qualquer coisa. A diferença entre o vazio e qualquer coisa, essa diferença é, no fundo, dita no gesto. O interessante, então, no teatro nu, não é você ir lá para um ator mostrar a vocês uma montanha invisível, mas de presenciar o gesticular dos atores, dos personagens no teatro nu. No teatro nu, o que se presencia não são as coisas ou o vazio, são as coisas na sua intimidade com o vazio. É isso. Expor-se a um teatro nu não é seguir uma história, mas seguir constantemente a presentificação
das coisas não presentificáveis contra um fundamento, por sua vez, permanentemente ausente, o vazio. O verdadeiro falar é o falar desse tipo. Se é assim, o falar do silêncio é como se fosse um gesto que não pode ser codificado, que não traz um conceito. Silêncio, serenidade não é um conceito. Serenidade não pode ser mostrada assim. Serenidade não pode ser executada. Serenidade é quase nada. Ela, no máximo, pode ser indicada por uma palavra que ela mesma se desfaz como palavra quando funciona bem, porque ela é defrontada por aquilo que ultrapassa qualquer coisa. O silêncio, o vazio, para começar a conversa, e depois o silêncio. Eu lembrei que o Cézanne, por exemplo, quando ele começou a pintar a montanha, ele disse assim: eu preciso esquecer tudo que a ciência me ensinou. Então ele teve que esquecer tudo para chegar a essa montanha que não é conceitual, né? Eu acho que o homem ocidental, moderno, deixou de ver a montanha, né? O Cézanne ainda pinta montanhas, não é isso? Talvez isso seja dito, isso seja rápido demais. Creio que Heidegger vai dizer, vai querer que isso seja corrigido no seguinte sentido: ele não pinta a montanha objeto, ele pinta o ser montanha da montanha. Ele pinta uma modo de presença, não uma forma. O que é um modo de presença? A solidez da montanha, por exemplo. O volume que ela ocupa. A força da montanha. Essa densidade que tem nela. Isso é uma das características básicas, creio, das pinturas de Cézanne. Tanto Cézanne, eu acho, como Van Gogh, diriam que eles não pintavam coisas, embora são pintores não abstratos. Van Gogh, em particular, vai dizer: eu não pinto coisa, eu pinto natureza. Eu pinto natureza. Então, aí você vai me dizer: mas me pinta uma natureza sem pintar um galho ou sem pintar uma flor. Ele não consegue pintar a natureza. Então, tem uma diferença entre o galho pintado e esse ser galho da natureza. A natureza que é galho. Isso eu acho que é constitutivo, que poderia ser dito constitutivo, das pinturas desses dois pintores, e é aquilo que fascinava tanto Heidegger nos dois. Agora, no teatro, nós temos um outro passo ainda, o que é interessante. No teatro, não, pelo menos no que eu evoquei aqui no cenário, nem mesmo as montanhas do tipo de Cézanne tem, nem mesmo os galhos do tipo de Van Gogh. O que caracteriza, em particular, a pintura zen-budista chinesa, vamos dizer, do século XIII e tal, é a presença constante, uma espécie de desfazimento constante de algo como um ambiente natural das coisas. Então, as coisas são extremamente descontextualizadas. Está cheio de vazios, justamente. Essa sutil combinação na pintura oriental aí, dos vazios com formas visuais ou qualidades sensíveis, é uma novidade até mesmo em relação a Cézanne e a Van Gogh. Na pintura, a essência da pintura, da graciosidade da pintura, é toda a pintura, que nela se dá o contraste entre cor, o chique, como eles falam, cor, e o vazio, o espaço. Tal. Então, não que as pinturas orientais são abstratas, elas não são abstratas. Mas o que vale na cor de um galho não é de ser cor de um galho, mas de ser uma cor intensa que faz o contraste contra o vazio, que está junto lá com, que está
que faz parte do background desse cara. A pintura, a essência da pintura é a oposição entre cor e vazio. Essa é a essência das coisas. Também, creio que isso, sim, vai na direção, é mais próximo daquilo que aí agora eu evoquei para ser a essência da palavra também. A palavra também é algo como cor. A palavra japonesa para a língua não é língua, é kotoba. Heidegger vai discutir esse termo. Ba significa floração, folhas, folhagens, flores. E koto, acontecimento, evento. Evento da floração. A linguagem. A linguagem, as palavras são como pétalas de flor. Tanto justamente não signos e justamente não conceitos. Isso possivelmente não é a última palavra sobre a palavra. Creio que esse extremo ao qual chega Heidegger talvez não seja tudo que convém considerar quando se considera esse fenômeno de certificação constatado por Nietzsche e por Heidegger. De qualquer maneira, eu acho essa extraordinária retratação do Heidegger ontológico, essa extraordinária desapego de um pensador como Heidegger do pensamento ocidental, é certamente uma lição que, se for bem aprendida, pode nos ensinar muitas coisas. O pensamento de Heidegger é o pensamento do fim da metafísica. Heidegger é um dos pensadores que se propõe, com a sua crítica, com a sua meditação, a superar a metafísica. E a forma moderna da metafísica é a técnica. E a técnica é esta realização da vontade de poder que transforma toda a natureza, inclusive a própria natureza humana, em objeto disponível para o fazer humano. Ora, nesse sentido, esta total reificação e manipulação de todos os entes, inclusive do próprio homem, pela produção e consumo tecnológico, acaba transformando o homem da antiga posição de senhor da natureza em objeto da sua própria atividade técnica. E isto ameaça a reduzir em dignidade e em valor a própria figura do humano no mundo. O humano acaba por assumir a mesma condição dos objetos técnicos em geral. Portanto, para dar um exemplo de como essa importância de Heidegger é decisiva, toda a nossa discussão atual sobre a produção tecnológica e industrial da vida, sobre manipulação dos corpos, sobre a crise ecológica, sobre a transformação do mundo em objeto manipulável, tudo isso passa necessariamente pela filosofia da técnica de Heidegger.